Ora, viva Moçambique, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. É tempo sim de olharmos a lupa tudo o que acontece fora de portas e que de forma direta ou indireta acaba afetando as nossas vidas. Conto já com o trio de comentadores de cada casa e juntos vamos fazer alusão ao que anteriormente tinha dito. Começo a saudação mesmo com Jaime Saia. Boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, estou bem. Boa tarde, Mulungo. Boa tarde, professor Pangaia. Boa tarde, nossos telespectadores. Saudação feita, professor, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Saia. Boa tarde, Mulungo. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem? E preparado para podermos partilhar geopolítica internacional. Certo, muito obrigado. Mulungo, como está? Estou ótimo. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, professor Pangaia. As minhas saudações se estendem até o público que nos acompanha a partir de casa ou a partir da sua plataforma digital. Muito bem, saudações feitas. É tempo sim de dar início ao nosso programa. E o nosso primeiro tema é este: a Rússia cerca Bakhmut e Zelensky ignora o pedido de socorro do seu exército. São sim as andanças deste conflito russo-ucraniano que está a acontecer no território ucraniano, esta invasão ou esta guerra assumida já aberta que acontece entre esses dois países. Eu vou começar com o professor. Professor, está aqui uma acusação direta a Zelensky que diz que está a abandonar ou não prestar socorro aos seus soldados que estão em Bakhmut. Nós já vimos situações idênticas, não é? Quando estiveram nas usinas, ficaram durante muito tempo, crianças, adultos, velhos, ficaram lá por muito tempo e que a ordem de Kiev não saía para poder conseguir que aqueles já pudessem se render. Mas já na última hora, depois de tanto sofrimento, é que o Kiev acabou autorizando para que eles se rendessem e pudessem sair daquelas usinas. E hoje é o mesmo cenário que está a acontecer. Aliás, isso não nos admira pelas destruições que estão a ocorrer na Ucrânia. A Zelensky já deveria ter tido um outro posicionamento com relação à população que está sofrendo, as infraestruturas que estão sendo destruídas. São quase várias cidades inteiras que estão sendo destruídas, mas ainda não há o sentimento de poder criar condições para que haja o cessar-fogo. No lugar de haver condições para o cessar-fogo, ele está pedindo armas para continuar com a guerra, com as destruições. Não me parece muito a existência do espírito de cidadania, de pertença por parte de Zelensky com relação ao seu próprio país. Porque se esse espírito existisse, provavelmente ele iria evitar tantas destruições que estão a ocorrer neste momento na Ucrânia. Este cenário só me lembra daquilo que aconteceu com o rei Salomão, quando ele acabou, portanto, julgando aquelas duas senhoras que uma perdeu uma criança e que havia ficado uma apenas e estavam a disputar com aquela criança. E elas foram junto ao rei Salomão para poder efetivamente ver, para julgar esse caso. Aquela que não era a própria mãe, ela aceitou que a criança fosse dividida ao meio e pudesse ser coisa. Mas a própria mãe disse que não, deixe que ela fique com a criança, a qualquer momento que eu puder, irei ver. Foi assim que o rei Salomão, ele percebeu que efetivamente a senhora que estava a pedir para dividir a criança não era verdadeiramente a mãe. Então o rei Salomão tornou-se um grande mediador naquele conflito. Então, e o que está acontecendo na Ucrânia? Não me parece que o Zelensky seja um cidadão ucraniano que aquele país esteja na mente dele e ele assistir tanta destruição daquela natureza e continuar ainda a atiçar o fogo para que a guerra continue. Muita pena o que está a acontecer, porque efetivamente a cidade está cercada, maioritariamente as infraestruturas foram destruídas e continuam ainda a resistir.
duvida-se muito aquele comportamento. Sim. Saia, eu vou com o mesmo assunto, mas fazendo um acréscimo. Já temos um conflito, o conflito já tem um ano, isso não se discute. O professor fez uma citação aqui que já houve uma situação igual anterior em que Zelensky não deu a ordem para que os soldados se rendessem. O professor fez até uma alusão aqui que se calhar o espírito de Zelensky é antipatriótico com os seus. Não sei se alinhamos do mesmo jeito. Bom, o conselheiro do Volodymyr Zelensky, o conselheiro econômico, saiu a dizer que, na verdade, as tropas russas terão que recuar, porque neste momento é muito difícil abastecer aquelas tropas em matéria de armas, porque o exército russo neste momento está a usar quase todas as suas capacidades para poder controlar aquela cidade de Bakhmut que está dentro de Donbass. Então, acontece que neste momento as tropas russas estão, conseguiram lançar neste caso um ataque, e as tropas ucranianas não estavam preparadas neste caso para poder responder àquele ataque russo. Tinham um certo armamento e a Rússia foi reequipar-se demais e, na verdade, está a conseguir concretizar as suas pretensões. É verdade que o conselheiro econômico de Volodymyr Zelensky diz que provavelmente haverá, neste caso, aliás, as tropas ucranianas terão de sair, mas é uma saída estratégica, porque eles ainda precisam de buscar aquele armamento, aqueles tanques leopardos que a Alemanha e alguns países concederam à Ucrânia para poderem fazer o contra-ataque, porque o contra-ataque muitas vezes acontece depois de ter acontecido um ataque. Então, neste momento, pode acontecer uma retirada estratégica para que as forças ucranianas possam se reequipar, para que possam confrontar diretamente, neste caso, em igualdade, confrontar de uma forma igualdade as tropas russas. Muito bem. Bolungo, eu vou com o mesmo assunto. Este comportamento, esse agir de Zelensky, já tínhamos, vou até buscar um fato histórico do programa, já tínhamos olhado para Zelensky não como um líder que se destaca no que diz respeito às estratégias de guerra, afinal de contas não é o militar, mas é o autor. Estamos agora num cenário em que se calhar tinha que aparecer um pensamento militar e está a ter um outro diferente. É um pouco lógico, vindo do próprio Zelensky. A nível militar, ele está tendo problemas de caráter logístico. Então, tendo estes problemas de caráter logístico, com as novas ofensivas, especificamente com a tipicidade estratégica com que a Rússia tem perpetrado essa ofensiva, faz com que todos os canais de abastecimento às tropas ucranianas encontrem-se bloqueadas. Mas já aqui que recordarmos o nosso estratega lendário, que é o Tsanzu, que não pode-se fazer um cerco com um grupo em conflito sem que este grupo tenha digamos aqui em linguagem popular, um beco para sair, para poder sobressair. Porque a única saída que esse grupo terá será combater até a sua morte. E isto é perigoso do ponto de vista estratégico, porque temos esse grupo que está encurralado e pede ajuda a Zelensky, e Zelensky, por sua vez, percebe que não tem canais possíveis para canalizar uma ajuda a este grupo. Então o que vai restar a este grupo é lutar de todas as formas para poder obter uma possível saída. A rendição não seria uma solução? A rendição ela pode ser uma solução, mas depende do tipo de negociação que ocorre no terreno. Porque podemos ter uma rendição e depois culminar com uma possível morte desses soldados. Então eles, se calhar, ainda vão estudar no terreno e perceber se há possibilidades de se render e escapar com vida. Escapar com vida é basicamente ser conduzido a uma prisão, ou se calhar podem ser negociados com o governo de Kiev, como sendo estes aqui prisioneiros políticos. Mas aqui recordemos as palavras do Bonaissa. Reconhecer os erros com humildade não é uma demonstração de fraqueza, é uma questão de virtude. Então, o que está a acontecer com o Zelensky é essa ideia de reconhecer os seus erros no terreno. Por quê?
estamos a ver que há uma divisão, mas também há um colapsar do próprio sistema militar ucraniano. Temos o comandante de todas as forças que lutavam em Donbass que foi demitido do seu cargo. Então, este é um sinal claro de que aqui há problemas militares no terreno e há problemas militares que começam a afetar os problemas políticos. Então, o problema político que é oriundo desse problema militar é simples. É a capacidade de correspondência para com o teatro das operações. Não há comandos alinhados, não há consonância em termos de alinhamento de ideias. O que vai acontecendo é as tropas criarem métodos por si só de defesa. E isto não é muito saudável para uma tropa. Mas, ao mesmo tempo, Kiev precisa tomar uma posição que seja um pouco mais moralizador para esses militares que se encontram no terreno, sob pena de cair num fracasso total e perder o Donbass, que é uma zona a nível estratégico muito importante, tanto para a própria Rússia e tanto para a própria Ucrânia. Mas aqui a esperança é que Kiev, se calhar, consiga se reorganizar em termos políticos. Os novos avanços russos no terreno abalaram o sistema político e eles estão um pouco desestabilizados neste momento. Então, a esperança é que eles se reorganizem e que o Ocidente forneça uma boa capacidade para o Kiev, para que eles consigam se reposicionar no terreno. Mas isso vai levar o seu tempo. Enquanto isso, a Rússia também não está adormecida, vai avançando no próprio terreno, porque não há canais diplomáticos para a resolução deste conflito. O único canal que está a restar neste momento é através do fogo cruzado. Desculpa, vamos começar com o professor depois, por favor. O Zelensky deveria aprender com aquilo que está a acontecer com os russos. No dia 24 de fevereiro, quando ele organizou aquela caravana, ocupou algumas cidades ali, mas quando percebeu que já não havia condições de se manter aí, ele retirou-se. Há pouco tempo também se retirou de uma das cidades onde ele tinha ocupado, quando percebeu que dali não havia condições de poder continuar. Ele recuou. Então está ficando mais acuado. Sim, então ele recua para tomar uma outra posição e continuar com a guerra. Mas o que está acontecendo com a guerra, mesmo vendo que não há condição, o que está acontecendo em Bakhmut agora, ali não há como aqueles soldados poderem resistir, porque todas as linhas de suplementos estão fechadas e aqueles senhores estão ali. E o Zelensky ainda recusa-se ainda de que aqueles ali possam se render. E já está a saber que há troca de soldados entre ucranianos e os russos, quando isso acontece. Então, qual é a razão de manter aqueles sujeitos até a morte, quando existe esse canal de troca de soldados? Poderiam se render e haver negociações para poder trocar, para ver troca desses soldados que vão ser retidos naquele lugar. Certo. Aquilo é desumano o que Zelensky está a fazer. Muito bem. Ceia, por favor. Quando alguém é cercado dentro da sua própria casa ou do seu quintal, por mais que não tenha muitas capacidades, faz de tudo para poder sobreviver. Neste caso, usa a estratégia da sobrevivência. Se formos a olhar aquilo que está a acontecer agora naquela região de Donbass, que na verdade é uma região que tem habitantes, neste caso, pró-russos, que também falam a língua russa, aquele povo, por mais que não tivesse apoio da Rússia, com certeza haveria de adotar uma estratégia necessária para poder sobreviver. Agora, ainda mais com o apoio da Rússia, vai lutar de uma forma incansável para poder preservar, neste caso, os seus interesses. Porque, bom, segundo a narrativa, o Volodymyr Zelensky estava a mobilizar 150 mil para atacar aquele povo. Então, os serviços secretos russos apanharam isso e, na verdade, foram lá para proteger a população de Donbass. E, neste momento, os militares ucranianos estão cercados. Com certeza, aquele povo vai fazer de tudo para que aqueles ucranianos possam se afastar, neste caso, Estamos a admitir que os pró-russos naquela região estão mesmo a defender os russos. Naturalmente, até foi naquelas zonas que já a Rússia conseguiu realizar referendos, porque, referindo àquela votação em que
a população decide se que quer fazer parte da Rússia Sim. ou da Ucrânia. Então, na verdade, muitos, embora que há uma narrativa de que não, a Rússia influenciou bastante, as populações não, ou aquele povo não escolheu de uma forma livre. Mas é importante nós olharmos questões históricas de que aquele povo, na verdade, era um único povo. Bom, há um dado muito importante, mesmo quando se fala da Crimeia, que a Ucrânia neste momento aparece a reivindicar. A Ucrânia no passado já fez parte da Rússia. Quem entregou a Ucrânia, aliás, a Crimeia foi o Gorbachev, porque o Gorbachev era ucraniano, só que na altura, como ainda havia aquele império da URSS, era o único povo. Mas quando houve o desmembramento, decidiu que na verdade tinha que dar a região da Crimeia à Ucrânia. Muito bem. Por favor. Sim. Para perceber bem essa história do povo russo ou pró-russo que se encontra na zona de Donbass, é que aquele povo é que exatamente começa a dar sinais de querer pertencer à Rússia neste caso. E dando este sinal, por quê? Este sinal ele é oriundo de uma situação de privação, de uma situação de privação relativa. E esta situação de privação relativa é que é resultado de uma violência estrutural que estava sendo canalizado a este povo. Havia uma exclusão política dentro do território ucraniano. Com a ascensão de Zelensky ao poder, passou-se a se excluir todos aqueles que tinham um contacto com a Rússia. Ou seja, os pró-russos foram isolados na própria Ucrânia. Bem, naquela altura não eram considerados pró-russos. Sim. Eram pessoas que se identificavam com a Rússia Rússia. devido à sua localização geográfica. Ou seja, pessoas que tinham uma afinidade. Eles não tinham essa ideia de um dia, se calhar, podíamos fazer parte da Rússia. Então, quando o Putin ele fala da ideia de desnazificar e desarmar, desarmar é porque quando se fez o acordo em Minsk, na Bielorrússia, com a Rússia, que a Rússia não podia intensificar o seu avanço no território ucraniano, devia, se calhar, encolher-se na Crimeia, e que a Ucrânia não podia também ser armada, é que a Europa estava a armar a Ucrânia, às escondidas. Então, a Rússia, quando o Putin diz que desarmar a Ucrânia, é exatamente estes armamentos que iam sendo enviados pelo Ocidente. Então, a parte de desnazificar é que havia um suposto laboratório na Ucrânia que produziam bebés para uma possível venda. E você escolhia as características desses bebés, se queria com olhos azuis, olhos verdes. Então, isso tem exatamente uma ideia nazista, porque a raça ariana foi produzida nos ideais nazistas. Então, esse povo que se encontrava ali, arredores da Rússia, na fronteira, neste caso nas proximidades da Rússia, no território ucraniano, por sentir essa violência estrutural, começaram a sentir uma sensação de privação relativa. E essa sensação de privação relativa culminou com aquilo que John Dollard chamou de frustração e agressão. Eles começaram a ficar frustrados porque o poder político já não canalizava meios para que eles pudessem sobreviver naqueles territórios. Eles eram excluídos politicamente. Então eles partiram para a agressão. As primeiras zonas que nós tivemos de informação foi a zona de Donetsk, que quando conseguiu libertar-se das forças ucranianas, proclamou-se pró-russo e passou-se para o território russo. Bom, Muito bem. há um dado, Temos que avançar com os temas. há um dado então. muito importante que o Alves levantou quando fala da privação relativa, frustração e agressão. Na verdade, quando se verifica a privação relativa, acaba havendo, neste caso, uma frustração e agressão. Bom, e quando acontece isso, na verdade, o governo odierno ou o governo do dia acaba sofrendo a erosão da legitimidade, o que significa que perde a aceitabilidade no seio daquele povo. É o que estava a acontecer com aquele povo de Donbass. Certo. Bom, vamos agora olhar para o outro tema, ainda relacionado com a Rússia. NATO constrói 10 pés de fronteira com a Rússia. Professor, eu volto a começar consigo. Estamos aqui a NATO também, mais uma vez, agindo, não sei se é legítimo dizer isto, agindo como se a Ucrânia fosse membro de NATO, mais uma vez. Olha,
Eu, eu acredito que o expansionismo ocidental vai terminar mal, como aconteceu com na altura a Alemanha, os nazistas que pretenderam poder expandir-se para o mundo inteiro e que acabaram encontrando aquela derrota da Segunda Guerra Mundial. O que está a acontecer neste momento é que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América, está a todo custo poder eliminar os adversários e ser ele o único galo deste mundo. A luta que o Ocidente está a desenvolver neste momento é esta. Ela não está preparada, aliás, não quer que possa emergir uma nova potência mundial, uma nova ordem mundial, onde haja vários atores no concernente à economia, assim como a questão militar. Daí que eles estavam a se preparar durante esse período para poder cercar a Rússia de um momento para o outro, arrumando a Ucrânia, como fez com os outros integrantes da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que está a criar situações tumultuosas a Putin tem a ver com a expansão do Ocidente aos países da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E que a Rússia, neste momento, está-se a sentir sitiada, não é? Pegou maioritariamente todos os países, maioritariamente países que faziam parte da ex-União Soviética, estão neste momento junto dos Estados Unidos da América, ao lado, portanto, da OTAN. E isso está a criar um certo receio da questão existencial da Rússia. Daí que dificilmente a Rússia, liderada pelo Putin, mesmo que venha um outro presidente, provavelmente os russos não vão aceitar que sejam cercados pelo Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América. Então, é extremamente sentimental. Isso não podemos ver esse cenário apenas a Rússia a poder estar a lutar isso só para a sua questão de existência. Provavelmente o mundo inteiro pode se beneficiar se a Rússia conseguir fazer parar essa atitude do expansionismo que o Ocidente está a desenvolver. Porque caso a Rússia seja derrotada nessa situação aqui, nós teremos apenas que dançar a música do Ocidente. Não haverá ninguém aqui que vai poder tentar querer seguir a sua forma de gerir. Todos nós seremos dependentes do Ocidente e que isso é grave. Então, eu sugeria que o mundo apoiasse a Rússia para que travasse o espírito de expansionismo dos americanos. Muito obrigado. Saia, eu vou contigo com a mesma questão. Este agir da NATO em relação à Rússia. Parece que a NATO tomou a Ucrânia como se fosse membro, apesar de não estar a lutar diretamente de forma clara, mas já se nota pela forma como se comporta em relação a este conflito. Na verdade, eu tenho dito, já disse várias vezes nos debates passados, que na verdade o que está a acontecer agora na Ucrânia é uma guerra por procuração, que está-se a usar o território ucraniano para a Rússia e o mundo ocidental testarem, neste caso, o seu armamento e medir, neste caso, as forças. Infelizmente, o Volodymyr Zelensky não está a conseguir ler o cenário, ou pode estar a ler o cenário, mas não quer decepcionar o Ocidente. É importante lembrar que quando a URSS estava a se expandir, o mundo ocidental entendeu que, na verdade, tinha que criar a NATO como forma de travar a URSS. E a URSS, em resposta, criou o Pacto de Varsóvia. Só que quando a URSS entrou em crise, não estava a conseguir sustentar aquela organização e alguns estados, aquele império.
e decidiu que tinha que dar independência aos outros estados, aos outros que eram membros, porque era o único estado, alguns que faziam parte da URSS aliaram-se à NATO. E, na verdade, a URSS e a NATO entraram em acordo. O acordo que dizia que não, a NATO não poderia se aproximar das fronteiras da URSS. É verdade que quando houve o desmembramento da URSS, a Rússia ficou com a maior tecnologia, ficou com uma dívida pesada da URSS. Razão pela qual, quando responde hoje em dia, responde como o legítimo, neste caso, que herdou toda a tecnologia, toda a inteligência da URSS. Mas a NATO, de tanta avidez que tem, ainda que foi aceitando, né, admitindo outros estados para que fizessem parte da NATO. E agora, há uma vontade incansável de a Ucrânia fazer parte da NATO. É por isso que o presidente Vladimir Putin está a bater o pé dizendo que não, isso não pode acontecer. É como bloquear a porta, a entrada de alguém na sua casa. E isso, em questões de segurança, é muito grave, porque pode perigar a sobrevivência da própria Rússia. Muito bem. Alves? Eu vou buscar aqui um processo natural de crescimento de um ser qualquer. O ser, ele nasce, cresce, desenvolve e depois morre. Então aqui podemos pegar dois cenários deste ponto, que é o crescer e o morrer. Ou crescer, ou expandir, ou colapsar. Então esta NATO, em algum momento, ela teve o seu processo de crescimento. E esse processo de crescimento foi testemunhado com a entrada ou admissão de novos Estados-membros. Então, chegou ao cume desta admissão de novos Estados-membros com a linha vermelha, que é a Ucrânia. Então, o que a NATO está a fazer neste momento é, ou ela continua a expandir-se, a crescer, ou ela corre risco de morrer. Morre por quê? Porque na possibilidade de uma vitória da Rússia no teatro das operações, a Ucrânia tem que obter um certificado de incompetência. Ou seja, os ideais todos pelas quais essa NATO foi criada não surtiram efeito se tal resultado se efetivar. Então, o processo de crescimento, se efetivar de fato também, a Rússia, em algum momento, perdeu a sua capacidade de agir e de se posicionar no sistema internacional. O sistema, como falava aqui bem o Dr. Pangai, quando falava de se calhar precisamos do novo xadrez internacional, a nova ordem mundial, eu percebi uma coisa. A Rússia não preparou um sistema financeiro, econômico, aliciante para que os Estados o apoiem e o acompanhem neste processo de evolução. Mas, por outra, os Estados Unidos da América preparou aquela máquina toda do Ocidente que tem todas as componentes a funcionarem como deve ser para oferecer ao mundo. Então aqui entramos num dilema. Ou apoiamos aquele que está politicamente correto, ou apoiamos aquele que tem alguma coisa por oferecer e que supostamente não está politicamente correto. Por quê? Há uma pessoa, temos aqui um lado que está organizado e tem todos os seus setores em termos organizacionais, em funcionalidade plena, mas temos aqui alguém que só tem para oferecer ideais. Então, desta feita, aqui podemos, se calhar, assistir esta suposta vitória da Rússia no teatro das operações, mas essa ideia de nova ordem mundial terá o seu tempo para se efetivar, porque a Rússia não tem capacidade financeira para alimentar a sua hegemonia no sistema internacional. Quiçá a China, se calhar, possa aproveitar-se desta boleia e assumir-se como o novo Estado hegemônico no sistema internacional. Mas, voltando para o nosso ponto, que é esta criação
de algumas barreiras por parte da NATO nas fronteiras da Rússia, é um processo natural. Naturalíssimo, porque a NATO não pode deixar que esta Rússia avance. Deixando a Rússia avançar é mais um desgaste para a própria NATO. Já víamos o Stoltenberg reclamando por causa da questão das munições. Então, eles precisam criar mecanismos, tanto usando os seus dispositivos e veículos informativos para a sua inteligência, para continuar a fortificar estes soldados do Zelensky no teatro de operações. Mas se calhar uma questão aqui. Nós vamos perceber, depois da Segunda Guerra Mundial, existiram dois blocos. Sim. O Ocidente, que conseguiu namorar vários países e congregou, constituiu aquele grupo e liderado pelos Estados Unidos, existindo a NATO. E, por outro lado, existiu a Rússia, onde constituiu aquela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, várias repúblicas ficaram em torno da Rússia. O que está a acontecer? O Ocidente, aproveitando-se das condições que ele tinha, condições econômicas neste caso, começou a namorar os países da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos a falar de uma tentativa de absorver todos os países que foram soviéticos. Sim, a ideia aqui, isso podemos chamar de um adultério que o Ocidente está a cometer neste momento para com os países que faziam parte da ex-União das Repúblicas Sociais Soviéticas, assediando-o através dos investimentos que tem. A desintegração dos países do leste, que constitui a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, aparece em face desse adultério, entre aspas, que o Ocidente cometeu com esses países. Usando os recursos que tinham, foi enganando os países do leste em face das condições precárias que tinham. Daí que houve aquele rebuliço em que, um por um, começaram a reivindicar a independência para quê? Para poder se desintegrar da União das Repúblicas Sociais Soviéticas e casar com o Ocidente. Então, neste momento, o Ocidente é um grande adultério. E ele continua, mesmo aqui em África, está a cometer tal adultério. Mas até agora ainda não conseguiu. Veja só aquela questão das votações que está a acontecer nas Nações Unidas. Maioritariamente, os países africanos não estão a condenar a Rússia. O mesmo está a acontecer com a América Latina. Também não está a condenar a Rússia. E são esses países que o Ocidente ainda não conseguiu obter aquilo que ele pretende. Ainda não conseguiu adulterar com esses países. Continuam ainda resistentes, apesar dos investimentos que ele tem. Então, nós temos que ter cuidado nisso. Vou ter que cortar e temos que ir a outro tema, então deixa-me sair agora, por favor. Bom, eu gostaria de comentar um ponto que o colega Alves levantou, quando disse que, na verdade, a China pode querer se aproveitar, neste caso, se a Rússia, neste caso, sair vitorioso. Eu tenho uma outra leitura, porque as relações internacionais, na verdade, funcionam na base de interesse e influência. E acredito que a Rússia também não vai deixar com que a China se aproveite da situação. A China também tem um problema de Taiwan. E aí, até ontem, quando eu estive acompanhando o noticiário, a China já está a reivindicar aqueles territórios históricos que a Rússia ocupou. O que significa que as relações internacionais entre os dois Estados existem lá. Mas há uma desconfiança que a qualquer momento isso também pode nos trazer uma novidade. Muito bem, temos de ir a outro assunto, então darei-lhe 30 segundos para trazer o seu pensamento. Bem, eu vou pegar aqui um pressuposto do Hans Morgenthau. Estados no sistema internacional são anárquicos. O que é que isso significa? Isso significa que o Estado é egoísta. Sim. Então, os Estados Unidos da América não criou um império em termos de absorção de Estados vizinhos. Os Estados Unidos da América usou um imperialismo um pouco mais bem desenhado. Ou seja, foi buscando Estados ao redor do inimigo. Então, esta foi uma estratégia que incomodou o inimigo. Então, nós temos que olhar isso como aprendizado para um Estado que precisa garantir a sua hegemonia no sistema internacional. Ou seja, os Estados Unidos garantiu com que, se caso eclodissem conflitos, não na sua vizinhança, nos seus Estados seja vizinhos, bem distante, mas sendo distante do seu território, porque isto transmite a ideia de que a política externa desse Estado funciona presidente e pós-presidente.
ela foi bem desenhada para que de tal forma funcionasse. Mas a partir do momento que você começa a absorver estados vizinhos, você cria descontentamento porque cada estado, cada etnia, cada grupo identifica-se por si só. Então, a qualquer momento, pode entrar em conflito ou pode entrar em uma manifestação, seja de qualquer índole, para garantir a sua própria independência. Tá certo, senhores. Vamos ao nosso terceiro tema. Vamos falar agora das fragatas, navios de guerra que o Brasil permitiu que atracassem em Rio de Janeiro, no seu território, o que deixou os Estados Unidos em situação não muito agradável. Isso mesmo. O Brasil autorizou, sim, que 2 navios do Irã ancorassem no seu porto. No entanto, os Estados Unidos foram ignorados nesta situação. Bom, temos um novo presidente. Um presidente que se calhar funciona muito melhor com o Biden, olhando para os seus cenários. No entanto, temos um Lula, vou usar esta gíria popular, que está em cima do muro, não está a criar partidos e está a posicionar-se. Permitiu com que 2 navios de guerra do Irã ficassem lá até o próximo dia 4, que é já daqui a alguns dias, que é daqui a amanhã praticamente. Saia, é contigo. O Brasil é um Estado soberano que tem o direito de tomar as suas próprias decisões. Sim. A ação norte-americana, os pronunciamentos dos Estados Unidos da América, me parecem trazer uma falácia, porque o Brasil, como um país que tem uma democracia consolidada, as instituições funcionam devidamente, tem toda a autonomia de tomar as suas próprias decisões. Agora, quando um dirigente norte-americano aparece a dizer que não, Brasil, ao aceitar com que aqueles navios entrassem no território brasileiro, isso criou um descontentamento para os Estados Unidos. Na verdade, é uma falácia. Por quê? Porque, neste caso, os Estados Unidos estão a trazer uma roupagem que, na verdade, alguns já entendiam como imperialista, porque os Estados devem tomar as suas próprias decisões. E, neste momento, eles querem policiar o mundo, o que não é bom, e alguns líderes já entenderam que isso não ajuda para o desenvolvimento e crescimento dos Estados. É verdade que eles dizem que provavelmente vão tomar medidas contra alguns navios brasileiros, onde estão, neste caso, aqueles navios iranianos. Relações internacionais, há uma metáfora chamada de stick and carrot, que no contexto original da palavra significa pau e cenoura, mas nas relações internacionais ameaça ou recompensa. Na verdade, eles podem usar o stick como forma de punir o Brasil, como forma de desencorajar aquela atitude para que os outros Estados, a nível do sistema internacional, não possam trilhar pelo mesmo caminho que o Brasil trilhou. Muito bem. Professor, vou contigo agora. Brasil ignora Estados Unidos. Olha, estamos a dizer que a intenção dos Estados Unidos é ser o único a ditar a dança de todos nós. Essa é uma demonstração em que o Brasil entendeu, acolheu aqueles navios de Irã e que, uma vez que Irã é inimigo dos Estados Unidos, então o Brasil também não deve, não é assim, não é bem assim. Então, será que teremos que viver desta maneira? E eu acredito que os Estados Unidos vai ter que ter muita cautela, porque neste momento está a tentar namorar a América Latina, que ainda não conseguiu. Tendo muitos inimigos por lá. Por exemplo, a Venezuela. Sim. Provavelmente, as medidas que, se porventura vier a tomar mesmo, vão ser com subtileza, porque eles estão a tentar namorar a América Latina, que a América Latina ainda não está nos lençóis dos americanos. Então, é uma situação difícil. Por isso mesmo, era importante que todos nós, a África, a América Latina, que ainda não caiu nas malhas do Ocidente, continuasse firme e apoiasse a Rússia para que não se permita esse expansionismo que o Ocidente, liderado pela América, ela abarca a todos nós. Porque senão esse mundo será um caos. Todos nós teremos que obedecer aquilo que o Ocidente vai querer fazer, pilhando as nossas riquezas, contrariando aquilo que é o desenvolvimento, que eles não querem, continuar a produzir pobres
dia após dia, nos nossos países, a favor do enriquecimento ilícito deles. Nós não podemos permitir que uma coisa dessa aconteça. Muito bem. Bom, para terminarmos com este assunto, vou consigo, Mulungo. Há uma narrativa de um jornal brasileiro que dizia que Lula até resistiu, não estava disposto a dar esta carta branca para os navios, mas teve de recuar, afinal de contas o Brasil também tinha de tomar uma posição exata em relação a isto. No entanto, não quero que a gente debata o presidente Lula, mas sim o fato de ter dito sim para os navios do Irã. É uma questão natural. Eu percebo a indignação norte-americana, porque devido à sua grandeza, ela não permite com que haja ameaças a nível do sistema internacional. E o Irão, na zona do Médio Oriente, ocupa esta posição, ou é um Estado que está em constante ameaça aos interesses norte-americanos naquela região. Porque, de uma parte, temos a Arábia Saudita, naquela zona, que tenta ostentar o título de Estado hegemônico regional. Mas, de um lado, temos esse Irão, que é um colosso a nível militar. Então, o título é bem entregue a este Estado iraniano de Estado hegemônico. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Irão não tem relações saudáveis com os Estados Unidos da América, porque a sua grandeza não permite com que negocie de cabeça para baixo com os Estados Unidos da América diplomaticamente. É um Estado que consegue falar de tu para tu com os norte-americanos. Então, essa abertura do Brasil, por parte de Lula, para que esses navios atracassem no seu território, é uma questão de ameaça para os próprios norte-americanos. Ou seja, os navios estão próximos do seu território, estão num território em que eles gostariam que tivessem a policiar a 100%, mas é um território que, devido à sua natureza, na Constituição dos Estados, não há essa possibilidade de a América ter lá uma influência estável naquele território. Então, essa indignação por parte do Biden, ela é natural, mas, ao mesmo tempo, temos que pegar a ideia de termos navios de caráter militar num Estado soberano. Isso é uma demonstração, às vezes, nem sempre, às vezes, de que esse Estado não tem uma soberania sólida. Porque se pega este ponto do Lula ter que avaliar se aceitava ou não, é que significa que havia pontos que ele devia considerar e que se calhar teve que ignorar neste capítulo para que os navios pudessem lá atracar. Mas os navios, por si só, eles constituem uma ameaça para os Estados Unidos da América. É uma ameaça não tão direta, mas é uma ameaça porque elas movimentaram-se do Médio Oriente até o continente americano. Muito bem. Gostava que olhássemos para outro tema. Temos mais 2 temas e o tempo já é escasso, então, de forma breve, vamos olhar para perspectivas da visita de Macron à África, com destaque para Angola, que alguns jornais já traziam críticas a este presidente francês que visita este país falante a língua portuguesa. Alguns angolanos veem a visita de Macron como busca de aliança para, em palavras mais simples, desgraçar mais a África. Professor, vou contigo. Macron é África. Em 1 minuto. Dizia eu que o Ocidente está, neste momento, a tentar namorar a África. Está a tentar namorar a América Latina. Essa viagem tem muito a ver com esse namoro. Eles pretendem, sabem de que a África ela ainda não está nos lençóis do Ocidente. É exatamente isso. Ficou evidente naquelas votações que recentemente existiram na ONU, não é? Viu-se que maioritariamente a África não está lá. Então eles compreenderam isso. Todo esse movimento que está a fazer para a África é numa tentativa de poder recuperar a África, porque perceberam que maioritariamente os países africanos estão do lado ou da China ou da Rússia, e eles querem recuperar. Muito bem. Vou fazer uma comparação. Quando Lavrov esteve na África do Sul, houve protestos de ucranianos e simpatizantes
contra a presença de um líder russo naquele país. Angola parece um cenário meio que igual. Alguns indivíduos aparecem não ver muito bem a visita de Macron àquele país. Aliás, toda a visita de Macron parece que terá este cunho de não é bem-vindo à África por ser França. Há um dado muito importante que nós temos que entender. Macron está a tentar trazer uma nova roupagem, quer munir, neste caso, a França de outras ferramentas, porque durante muito tempo, que até agora ainda prevalece, a França ainda continua, ou alguns estados africanos continuam a pagar imposto à França, que até alguns palácios presidenciais pagam renda à França, quando na verdade conquistaram as suas independências. E o Macron disse uma frase muito importante: a África é o local de competição, porque o mundo ocidental, na verdade, procura de todas as formas criar as suas influências em África, porque a África ainda é um continente virgem, é um continente que possui recursos. Alguns teóricos das relações internacionais desenvolveram uma teoria chamada teoria da dependência, em que o centro busca os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se e cria dificuldades para a periferia continuar cada vez mais na periferia. É verdade, existem as relações, existe uma cooperação, mas essa cooperação não é win-win cooperation. Por quê? A África continua pobre e eles abocanham os nossos recursos. Agora ele diz que não. Os empresários franceses devem acordar para poderem fazer investimentos aqui em África. É verdade, eles primeiro vão analisar a taxa de câmbio. Se for favorável a eles, vão abocanhar os setores de investimento. Se não for favorável, não vão investir. Mas isso também vai depender de cada país, porque cada país, de acordo com o seu PIB, o seu desenvolvimento, tem a sua taxa de câmbio. Muito obrigado. Vou contigo, Mulungu, e o pensamento é o mesmo. A visita de Macron à África e o posicionamento de alguns analistas africanos. Gostava até de fazer um acréscimo, que é a questão de... Parece que os líderes africanos, em particular, para eles a visita de Macron é bem-vinda. No entanto, as oposições, as sociedades civis, falo em particular de Angola, não vê com bons olhos a visita de Macron àquele país. Bem, numa primeira fase eu queria pegar o ponto em que o meu colega Saia diz que a África é uma terra virgem. Eu concordo que seja uma terra virgem, mas é uma terra virgem que concebe crias cujo desconhece os seus progenitores. É por isso que sofre exatamente essa questão de investimento vertical, onde não há win-win, há um ganho para uma parte. Essa visita do Macron, ela antecede a visita do presidente Lula a Angola. Mas o que acontece? A França, sob o ponto de vista de gestão de estados que estão sobre a sua alçada na diáspora, ela é um estado fracassado. Porque praticamente 90% de todos os territórios que têm influência francesa estão em conflitos internos. E a França não tem capacidade de corresponder a esses conflitos de forma positiva. Então, esta França vai procurar de novos canais para poder influenciar e, se calhar, garantir boas relações a nível do sistema internacional. Mas se pegarmos a sociedade civil, é que há um desgaste em termos de patrocínio por parte de alguns estados africanos. Alguns grupos que têm capacidade decisória já perceberam que o Ocidente, ou alguns membros do Ocidente, não têm capacidade política, econômica, de fazer com que os seus objetivos sejam concretizados nos seus territórios. O que eles fazem é exatamente o que o meu colega Sai aqui estava a fazer menção, que é a ideia da interdependência, ou seja, eles pilham os recursos e vão processar nos seus territórios e nós voltamos a ser o mercado um mercado desses próprios produtos que foram retirados daqui do nosso Estado. Então, há aqui um despertar por parte de alguns grupos, mas o Estado como tal, temos que compreender uma coisa. O Estado, como uma instituição reconhecida e que obedece a direitos de funcionamento do próprio Estado, não pode impedir com que um líder faça uma visita ao seu território. O líder, neste caso João Lourenço, não tinha dispositivos
que pudessem fazer com que impedisse essa visita de Macron. Ele tem que ser sempre cordial, tem que ser sempre alguém que está aberto a receber e ouvir. Tanto que aqui em Moçambique nós ouvimos, através de escutas telefónicas, ouvimos o presidente Zelensky falando com o nosso chefe de Estado, na sua boa diplomacia, apelando ao Zelensky que se calhar, por via de negociação, podíamos ter uma solução na mesa. Então, enquanto Estado, se calhar Angola esteja a agir bem, mas sobre outros pontos de vista, neste caso olhamos a nível social, se calhar a sociedade esteja a despertar neste momento e o resultado é esse que temos, que são essas manifestações. Muito bem, senhores, o tempo já nos deixa. Um dos temas que nós tínhamos agendado era mesmo a questão da Bielorrússia, o encontro entre o presidente da Bielorrússia e também da China e o levantamento de mais sanções contra esta Bielorrússia por parte do Conselho da União Europeia. Creio que é um dos assuntos que nós podemos agendar para a próxima semana, para de forma mais detalhada a gente perceber até que ponto este aliado direto da Rússia está a sofrer por conta das sanções e acusações relacionadas a direitos humanos que são vividas naquele país. Saia, começo contigo, últimas considerações. Bom, por acaso não vou alongar muito. Tocaste um ponto muito importante da visita de Alexandre Lukashenko na China. Na verdade, ele pretende lavar a sua imagem porque foi lá apoiar, neste caso, os pontos que foram propostos, neste caso, pela China, como forma de acabar a guerra com a Ucrânia. Certo. Então, está a tentar criar uma imagem, lavar a sua imagem de que, na verdade, não tem nada a ver com a Rússia. Muito bem, muito obrigado, professor. Não, apenas uma recomendação que os países periféricos, como o nosso também, devemos estar atentos para não aceitarmos aliciações daqueles que estão à busca de nos anexar aos seus interesses. Apesar de sermos pobres, mas não podemos aceitar que nós possamos abdicar da nossa soberania em troca de algum investimento, qualquer que seja. Muito obrigado. Mulungo, últimas considerações, por favor. Bem, eu só queria aqui despertar, se calhar, ao telespectador, a neutralidade e a indiferença num conflito do género da Ucrânia, ou de caráter da Ucrânia, entre o que temos na Ucrânia, entre a Rússia e a própria Ucrânia, também é uma tomada, ou assume-se como uma posição. Por quê? Você está a aludir ao mesmo tempo que qualquer que for o resultado, eu aceito. É assim como se interpreta uma neutralidade ou uma indiferença. Muito bem. Muito obrigado, senhores. Obrigado por estarem cá. Obrigado também a você deste lado por ter-nos feito companhia nestes últimos minutos, um pouco mais de 50, 60 minutos. Estivemos juntos aqui a fazer o debate internacional. Próximo sábado temos mais. Porte-se bem e até lá.